A CBF preparou uma estrutura muito robusta para vocês poderem trabalhar, né? Você, o Ancelotti, o Juan, o Fábio, que é o diretor de comunicação da CBF, nesse domingo vocês tiveram à disposição um jato da CBF para visitar as cidades e o primeiro destino escolhido foi Nova York. Vocês vieram para Nova York para visitar a primeira base do Brasil. O desejo da seleção brasileira é de ter a sua base aqui na região de Nova York, de New Jersey. Aqui pode ser a casa do Brasil? É a nossa intenção, por isso que viemos para cá, com a intenção de observarmos a questão de hotelaria e principalmente de CTs, porque vai ser a nossa rotina diária. Nossa ida tanto para o MetLife Stadium, mesmo em alguma distância, ela é superada porque você vai só para o jogo. Essa Copa do Mundo você não tem o direito, por conta da FIFA, de você treinar no estádio do jogo. Então você não tem o reconhecimento. Você tem que treinar todos os dias no nosso base camp. No seu CT. É isso. Como diria o torcedor no Brasil, está acostumado no CT. O Brasil vai ter um CT aqui. É isso. E aí, somente ir para o jogo. A mesma coisa, nós estamos falando da Filadélfia, estamos falando de 2 horas de ônibus, no caso, 2 horas e pouquinho, o que não envolve também mais um desgaste de aeroporto, enfim, então eu acho que isso ficou bem. E aí sim, o último jogo, jogaremos em Miami também nessa condição. Ficaremos no nosso base camp, iremos só para o jogo. E eu acho que funciona bem dessa forma, acho que a gente vai estar bem atendido. Se passarmos, né, como eu disse, jogaríamos em Houston, porém, um horário de 13 horas, João, mas num estádio climatizado. Então, assim, estou aqui projetando até a fase de 16 avos. Eu acho que nós temos um bom caminho, desde que façamos a nossa parte e passar em primeiro. Ô, Rodrigo, quando chega num momento como esse, a CBF já fez um enorme dever de casa. Então, o que vocês estão observando aqui em Nova York, aqui nos Estados Unidos, já foi previamente selecionado por nós alguém, já vimos. já foi estudado. Conta um pouquinho como é que foi esse estudo, essa preparação, até onde a gente está, até que página que o Brasil já está nisso? Então, durante os últimos 6 meses, aproximadamente, 6, 7 meses, a nossa equipe veio aqui 3 vezes nos Estados Unidos, e percorreu os principais base camps da FIFA. Lembremos que nós tínhamos que estar olhando costa leste, oeste e centro, porque não sabia o que ia sair do potinho ali, né? Praticamente elegemos 3 em cada. Agora nós vamos revisitar aqueles que nós consideramos os ideais. E é claro que tem todo um critério, viu, João? Até o dia 9, agora nós temos que nominar os 5 base camps que nós elegemos como prioritários. Até o dia 14, a FIFA, porque tem uma série de questões, ranking, equipe que não joga 2 vezes na mesma cidade. Então, e até segurança, né? Eu comentava isso no sorteio da Copa, na nossa programação. Estamos falando de uma potência mundial, e aí você tem países que tem guerra com outro país, que tem disputa, você tem uma série de coisas de geopolítica internacional que interferem numa questão como essa, né? Exato. Então, por isso que do dia 9 ao 14, a FIFA, ela recolhe essas informações das seleções e ela analisa justamente quais dessas aí passam a ser o destino, né? Passam a ser o destino de cada uma dessas seleções. Mas eu acredito que a gente vai, eu pretendo que assim seja, ficar realmente na região de Nova York, que nos facilita bastante, pelo menos nessa fase de grupos. Então vamos lá. Nova York é a casa do Brasil. O Brasil treina em Nova York, num CT em Nova York, se hospeda num hotel em Nova York, vai para o jogo no MetLife Stadium, transporte ali de ônibus, volta para Nova York, continua treinando nessa base, continua tendo a casa do Brasil em Nova York, desce de ônibus para Filadélfia, 2 horas de viagem para o segundo jogo, volta para Nova York e aí depois desce para Miami. Exato. Tem alguns dias ali de preparação, tem uma nova casa em Miami, como é que funciona? Ideia D-1, viaja, também é uma viagem muito curta. E 3 horas mais ou menos de voo? Creio que menos, 2 horas e meia, quando muito. Mas
Nós estamos falando aqui em tese, eu não tenho ainda, nós não temos a confirmação. Isso vai virar lá por volta do dia 14, exatamente. 15, né? Porque, como eu disse... Esse é o desejo hoje da CBF. Seria o mundo ideal para a gente. Não ter que pensar em algo na Filadélfia, por exemplo, né? Porque aí em Nova York a gente tem essa facilidade e depois, ao final, irmos a Miami somente para o jogo. E aí, obviamente, depois, aí é uma nova etapa, a etapa essa dos jogos eliminatórios. Ô, Rodrigo, quais foram os campos já estudados e apresentados em Nova York para a seleção? Nós temos, eu vou falar aqui o que seria o ideal, até porque é um camp, um CT que ainda não está totalmente concretizado, que é o do Red Bull. Hoje, como a gente fala, né, esse grupo, né, de esportes, ele não é só futebol, ele tem um padrão de excelência que a gente vê inclusive no Brasil. Portanto, se tivermos a oportunidade, e isso vai passar no dia de amanhã também pelo crivo do Ancelotti, que ele vai conosco presencialmente, de darmos a prioridade para esse CT. Temos outras 2 alternativas que a gente vai também visitar, como eu te disse. Nesse momento, tem muitas outras seleções que jogam nesse perímetro e que, portanto, alguma delas pode ter a prioridade na escolha. Então, por isso que eu estou falando somente em desejo. Mas a gente vai, não resta a menor dúvida, nós vamos escolher aquela ferramenta de trabalho mais apropriada para a seleção brasileira permanecer em solo americano.